Dentro do próprio jogo, a Garena várias vezes coloca algum tipo de questionário para ficar por dentro das opiniões que a comunidade do Free Fire pode ter. Ao mesmo tempo que alguns questionários passam batido, praticamente ninguém nota a presença, alguns viram polêmica dentro do jogo. É o caso desse novo questionário da Garena, onde ela praticamente deixa claro que o assunto da vez é diretamente relacionado aos emuladores, dando a entender que com essas respostas a empresa pretende dar um fim de uma vez por toda no cenário emulador, ou talvez solucionar o problema de uma vez por toda. Então galera, através de vários pedidos dos inscritos aqui do canal, vamos entrar um pouco nesse assunto e deixar claro a minha opinião sobre tudo isso. Então antes da gente começar, deixa o like e se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Então feito isso, muito prazer, sou o RD e vem com nós moleque pro vídeo de hoje. É claro que não é de hoje que o assunto mobile emulador do Free Fire é o centro das atenções. Desde aquele dia em que foi decretado a separação entre mobile e emulador, muita coisa veio acontecendo no cenário. E vale lembrar que, infelizmente, quando é relacionada ao Free Fire em si, muita coisa que aconteceu foi pro lado negativo da história. Eu sei muito bem que essa é aquela hora que muitos jogadores, principalmente mobile, têm opinião formada onde diz: o jogo tá melhor agora. Com a saída dos emuladores que são trapaceiros, isso e aquilo, o jogo ficou uma maravilha. E queremos deixar claro que isso não é uma opinião de todos os mobiles, e sim de uma pequena parte. Até porque o Free Fire hoje em dia se encontra numa situação que até uma parte dos mobiles se cansou do jogo, com tantos erros e atitudes negativas à Garena. Mas será que essa pequena parte que tem a opinião aonde o emulador estraga o jogo e não contribui nada tem razão? Vamos entender. O ano era 2017, sendo mais específico, novembro de 2017. Nessa época já estávamos ativos no Free Fire, com uma versão beta do jogo circulando apenas para teste. Isso ocorreu, pelo que a gente lembra aqui, em novembro de 2017. O jogo em definitivo nessa época caiu no gosto de muitos, porém, claro que com alguns ajustes para chegar até a sua versão final. Foi aí que em dezembro do mesmo ano, o jogo chegou aqui em solo brasileiro no dia 4 de dezembro. Mas vale lembrar que lá no dia 4 de março de 2017, o jogo começou a operar com seus servidores já internacionais. Em pouquíssimo tempo após o seu lançamento oficial, o Free Fire foi crescendo a cada dia que passava. Definitivamente o jogo se tornou a melhor opção para algumas horas de diversão. Alguns jogadores que possuíam um celular na época, mesmo fraco, conseguia rodar o jogo tranquilamente, sendo esse o principal motivo dos jogadores terem a oportunidade de testar o Free Fire. Mas é claro e óbvio que não é todo mundo que tem a mesma oportunidade de um aparelho mesmo sendo fraco. Alguns players, com a intenção de se divertir ao mesmo tempo, utilizava de um PC que estava lá parado apenas para pesquisa ou qualquer outro tipo de coisa, fazendo assim com que o Free Fire tivesse duas opções de público, mobile e emulador. Com isso, o hype do jogo já estava predestinado ao sucesso, e a empresa dona do jogo, por sua vez, tinha conhecimento de tudo isso, que o jogo iria crescer com jogadores tanto no mobile quanto no emulador. Isso seria um problema ao ver da Garena? Não. É tanto que anos e anos se passaram com os dois tipos de público online. Com isso, o jogo superou diversos outros títulos que já existiam no mercado, ao mesmo tempo que também foi concorrente de vários prêmios, e muitos deles o Free Fire ganhou. Para vocês terem uma ideia, apenas um ano após o seu lançamento em 2018, o Free Fire foi o segundo jogo mais baixado do ano de 2018. Em sua categoria, o Free Fire terminou com 182 milhões de downloads. O jogo realmente era um fenômeno, sendo que nos próximos anos se tornou o número 1 imbatível. E isso fica completamente
absolutamente claro pelos números. No ano de 2019, o jogo teve 50 milhões de jogadores ativos a cada dia desse ano. E isso já era bom demais para falar a verdade. Mas o Free Fire não parou por aí não. No ano de 2020, o Free Fire tinha 80 milhões de jogadores ativos diariamente. Aí é aquela hora que você diz, caramba, RD, deu uma crescida, hein? De 50 para 80, o jogo realmente tá um estouro. E o próximo ano, será que tinha surpresas em relação ao Free Fire? Pior que tinha. Orgulhosa com a situação, a empresa compartilhou seu relatório financeiro de 2021, que o Free Fire teve o pico de 150 milhões de jogadores ativos diariamente no segundo trimestre. Galera, isso é muita gente. Só para vocês terem uma ideia, tem chances de até seu cachorro tá jogando Free Fire nessa época. É gente que não se acaba mais. E vale lembrar que o Free Fire só chegou nesses números por causa daquele ditado importante: em time que está ganhando, não se mexe. Mas RD, o que é que você quer dizer com isso? Não ficou claro, não tô entendendo. Olha só, rapaziada, desde 2017 até 2021, pelo menos até a metade de 2021, o Free Fire se manteve no que ele sempre foi, um jogo que normalmente tinha a intenção de crescer anos após anos. Nessa época, o jogo era feito pra comunidade. A empresa sempre procurou saber o que era bom para o público e o que não era. E assim, o Free Fire se manteve em fase de crescimento a cada ano que vinha. Eu costumo dizer que na boa época do Free Fire, a empresa Garena, ela trabalhava o ano todo para no final de tudo receber a sua recompensa. O jogo cada dia mais reconhecido e ao mesmo tempo lucrativo. Mas foi também nesse momento em que fizeram o que não podia ter feito: mexer em um time que estava ganhando. É o famoso chutar o balde. Pra que escutar a comunidade? Pra que deixar o jogo rodável em qualquer aparelho? Ou melhor, pra que trabalhar tanto se a gente pode lucrar com tão pouco? É só criar novos personagens, novas skins, passes de elite, que no final de tudo, o lucro da empresa vai ser excepcional. E outra coisa, sabe aqueles cara que jogam em computador, o tal emulador? Não serve pra nada, não ajudou o jogo em nada. Vamos tirar também do Free Fire. Resultado: ano 2022. Free Fire tem um público de 40 milhões de pessoas jogando diariamente. Editor, já que eu falei aqui o público do Free Fire em 2022, repete aí o que eu falei em 2021. 2021, que o Free Fire teve o pico de 150 milhões de jogadores ativos diariamente no segundo trimestre. Ai. A pergunta que fica é: quem botou o pé pra Garena cair? Acabam tropeçando e caindo aqui. Mas há um dia atrás, recebemos um novo questionário que eu citei lá no início do conteúdo, aonde a Garena quer saber de uma vez por toda a opinião dos jogadores atuais. Será que realmente a Garena bateu a cabeça em algum canto e começou a ver a realidade? Acordou pra vida? Ou simplesmente a empresa acordou mais cega do que antes? Eu tô cego! E vai permanecer nessa ladeira até o final. Eu sei que na introdução do conteúdo eu deixei claro que a minha opinião ia ser passada para vocês, mas acredito que por todo o texto que eu preparei já ficou claro o que eu acho e o que eu penso de tudo isso. Agora eu quero saber a opinião de cada um de vocês. Até mais.